Olá, Pinks! No episódio de hoje do Ciclo Pink, o nosso assunto será a Síndrome de Ovários Policísticos. Antes de iniciarmos, é importante ressaltar que a presença de cistos ovarianos não caracteriza a Síndrome de Ovários Policísticos. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que dão início a um processo patológico sem causa específica. Mas antes de realmente nos aprofundarmos no tema, eu gostaria de fazer uma breve revisão sobre o sistema reprodutor feminino. O aparelho reprodutor feminino é um conjunto de órgãos e hormônios envolvidos na reprodução e no ciclo menstrual das mulheres. O ciclo menstrual tem a duração de cerca de 28 dias, dividido em 3 fases de acordo com as alterações hormonais que ocorrem no corpo feminino. A primeira fase é a folicular. Ela se inicia no primeiro dia da menstruação, com duração de 5 a 12 dias, havendo um aumento do FSH, que leva ao amadurecimento dos óvulos. A segunda fase é a ovulatória, onde há o aumento nos níveis de estrogênio, induzindo a produção de LH, que é responsável pela ovulação. Isso ocorre por volta do 14º dia do ciclo. Quando liberado, o óvulo é encaminhado ao útero através das trompas de Falópio e sobrevivem normalmente por 24 horas fora dos ovários. Nesse caso, se o óvulo entra em contato com o espermatozoide, pode haver a fecundação. Os espermatozoides podem durar até 5 dias dentro do corpo da mulher. Sendo assim, se houver relações sexuais 5 dias antes da ovulação, há a possibilidade de gravidez. E a terceira e última fase é a fase lútea, onde ocorre nos últimos 12 dias do ciclo. Nesse período, o folículo deixado pelo óvulo dentro do ovário começa a aumentar a produção de progesterona, realizando o revestimento uterino para o caso de uma gestação. Há também uma elevação no índice de estrogênio, e quando não há fecundação, o folículo encolhe para dentro do ovário, os níveis de progesterona e estrogênio caem novamente, levando à eliminação do revestimento uterino, iniciando o período de menstruação e reiniciando o ciclo. E agora vamos entrar no nosso tema de hoje, que é a Síndrome de Ovários Policísticos, descoberta em 1935 por Dr. Stein e Leventhal, onde observavam nas suas pacientes obesidade, irregularidades menstruais e sinais de excesso de androgênios, como hirsutismo e acnes. A síndrome de ovários policísticos representa a principal doença endócrina ginecológica na idade reprodutiva, com incidência de 6 a 10% das mulheres, considerada a causa mais comum de infertilidade por ausência de ovulação. Cerca de metade das portadoras não tem o diagnóstico fechado ou não sabem que tem a síndrome, e é muito comum a adolescente ser diagnosticada e logo em seguida iniciar o uso de anticoncepcionais, que mascaram os problemas por anos. Então, elas só se lembram da síndrome quando pretendem engravidar, porém, em alguns casos, pode ser irreversível. Apenas 1/3 das pacientes apresenta a forma clássica da síndrome, que foi descrita por Stein e Leventhal, definida como amenorreia, hirsutismo e aumento bilateral dos ovários. Porém, com o passar dos anos, novos critérios de diagnósticos foram realizados, representado por evidências clínicas e bioquímicas de hiperandrogenismo associado à oligoamenorreia, com exclusão de qualquer outra causa que possa ser de androgenismo. A presença dos ovários policísticos também é uma característica principal na ultrassonografia. A SOP acomete mulheres em idade fértil, sem preferências por raças, mas os sinais e sintomas podem ser diferentes nas variadas etnias. A prevalência varia de 410%, dependendo do critério do diagnóstico utilizado. O diagnóstico é dado através das manifestações clínicas, que podem ser metabólicas, hormonais, dermatológicas ou até mesmo emocionais. As manifestações clínicas metabólicas caracterizam-se pelo aumento de peso, dificuldades para perder gordura e resistência à insulina, enquanto as hormonais caracterizam-se pela maior produção de testosterona, o hiperandrogenismo, o hirsutismo, que é o crescimento de pelos pelo corpo, e a irregularidade menstrual, que pode ser anovulação, sendo a ausência total da ovulação uma das causas de infertilidade, ou a oligomenorreia, que é uma menstruação com frequência anormal. Os hormônios masculinos também sofrem aumento, tendo aumento de testosterona, sendo a hiperandrogenemia, ou sinais clínicos de aumento de testosterona, sendo o hiperandrogenismo. Nesse quadro apresentamos as principais manifestações clínicas que as mulheres portadoras de SOP apresentam, sendo o hirsutismo com 64%, ciclos menstruais irregulares com 52%, 28% não menstruam,
14% têm sangramento irregular, 52% das mulheres apresentam infertilidade e 35% obesidade, 27% acnes. As causas da síndrome de ovário policística ainda não é completamente conhecida pela sociedade médica, porém é possível apontar causas genéticas com uma grande influência e também a fatores ambientais, sendo que sabemos que grande porcentagem das mulheres com SOP são portadoras de obesidade, porém com resistência insulínica e hiperinsulinemia compensatória. Quando nos referimos à hipótese de a SOP vir de herança genética, a caracterizamos por uma produção excessiva de andrógenos, e essa heterogeneidade pode ser explicada com base na interação da doença com outros genes e com o ambiente, já que a sua transmissão não é completamente estabelecida. Doenças como a SOP possuem inúmeros variantes que contribuem para a etiologia da doença, resultante de uma heterogeneidade genética e uma heterogeneidade alélica, sendo que os genes mais frequentes associados com SOP são os relacionados com a síntese biológica, ação e regulação de androgênios, genes envolvidos na resistência insulínica e no processo inflamatório crônico de aterosclerose. Na fisiologia da SOP, verificamos distúrbios e anormalidades do eixo hipotálamo-hipófise, anormalidades nos esteroides, níveis anormais de GNRH, aumento do LH e resistência insulínica. Ocorre um aumento na frequência pulsátil do GNRH hipotalâmico, favorecendo mais a secreção de LH em relação à de FSH. O aumento da insulina estimula o aumento da produção androgênica ovariana e inibe a produção hepática da globulina de liberação de hormônios sexuais, o SHBG, com o aumento dos androgênios livres. Como a insulina potencializa a ação do LH, eles agem em sinergia para estimular a produção androgênica nas células tecais. Altas concentrações de androgênio e níveis crônicos elevados de estrógenos induzem o padrão anormal da secreção de gonadotrofinas, aumentando os pulsos de LH e diminuindo os de FSH. Altas concentrações locais de androgênio contribuem para a morfogênese policística dos ovários. A conversão para androgênios reduzidos mais potentes inibem a ação da aromatase e a indução dos receptores de LH pelo FSH na granulosa. A aromatase é a aromatização que ocorre entre andrógenos e estrógenos. Se essa aromatase estiver inibida, impede o desenvolvimento folicular progressivo. Se o desenvolvimento folicular progressivo for impedido, não tem como haver a fecundação, diagnosticando assim a causa da infertilidade. Gestantes com SOP apresentam maior incidência de complicações obstétricas, apresentando maiores riscos para o desenvolvimento de diabetes gestacional, hipertensão induzida pela gestação e pré-eclâmpsia. Devido à obesidade, a resistência insulínica e a hiperinsulinemia, a incidência de diabetes gestacional varia de 44% a 52% das mulheres. A presença da síndrome aumentou o risco de pré-eclâmpsia em 45% e dobrou o risco tanto de diabetes gestacional quanto para prematuridade extrema. Além disso, filhos de mulheres com SOP tinham maior tendência a serem grandes para sua idade gestacional, ter aspiração meconial e baixo índice de Apgar ao nascer. Devido aos fatores ambientais e genéticos, a criança proveniente dessa gestação fica suscetível a ter a síndrome. A SOP é uma síndrome e não tem cura. O seu tratamento visa reduzir os sinais de hiperandrogenismo, restaurar os ciclos ovulatórios regulares e controlar traços da síndrome metabólica. A escolha do tratamento dependerá da gravidade dos sintomas e dos objetivos específicos, considerando sempre as possíveis consequências em longo prazo. A primeira medida a ser tomada é tratar as causas da síndrome por vontade própria, mudando o estilo de vida com uma dieta balanceada. A perda de apenas 2 a 7% do peso melhora praticamente todos os parâmetros da síndrome, reduzindo os níveis de andrógenos e melhorando a função ovariana. O mais importante para todas as mulheres que têm a síndrome é ter a consciência de que a prática de exercícios físicos vai melhorar o metabolismo da glicose e o aproveitamento da insulina. A atividade física induz uma série de alterações hormonais no organismo, que vai fazer com que a insulina produzida seja melhor aproveitada. Agora, nós gostaríamos de apresentar 2 depoimentos de 2 mulheres com SOP que conseguiram realizar o sonho de ser mãe. Renata, de 43 anos, e Rose, 37 anos. Desde já agradecemos a participação. Olá, me chamo Renata, tenho 43 anos e eu descobri que tinha síndrome do ovário policístico com 19 anos. Nessa época eu já tinha minha vida sexual ativa e tomava anticoncepcional.
Porém, mesmo tomando anticoncepcional, a minha menstruação era sempre irregular. E então, com 19 anos, eu fui para fazer a consulta, tudo mais, expliquei para o médico, fiz os exames, tudo mais. Então, quando saiu o resultado, saiu que eu tinha um ovário policístico, e aí, nessa época, o médico informou que somente com um tratamento para eu engravidar, que a possibilidade de engravidar era mínima, sem o tratamento. E aí, então, eu parei de tomar o anticoncepcional e mantive a minha vida sexual ativa sem nenhum método anticontraceptivo. Nenhum método contraceptivo, né? No caso. E foram durante anos. Após 8 anos, eu engravidei. Engravidei sem nenhum tratamento, né? Sem esperar, engravidei. Porém, durante esses 8 anos, foram assim: um mês eu tinha menstruação, depois ficava 2 meses sem, tinha mês que vinha 2 vezes, tinha vezes que ficava 15 dias eu menstruando, né? Não tinha muita cólica, essas coisas, TPM, eu nunca tive. E, enfim, depois ainda continuei sem tomar nenhum tipo de medicamento, sem fazer tratamento após a primeira gravidez. E continuando com a vida sexual ativa, eu só fui engravidei depois de 12 anos, né? Mas assim, sem tratamento. E depois dessa última gravidez, vai fazer 4 anos, a minha menstruação ela regularizou. Então hoje, todo mês, desce pra mim, né? Só que hoje eu sinto um pouquinho mais de cólica, tudo mais. Mas eu acabei não fazendo nenhum tipo de tratamento. Então essa é a minha experiência com a síndrome de ovário policístico. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Rosa, eu tenho 37 anos e eu descobri que eu tinha ovário policístico quando eu tinha 17 anos, mais ou menos. E eu só descobri porque eu sentia fortes dores no período menstrual, que também era irregular. E aí eu fui ao médico, como eu não tinha vida sexual ativa, nós fizemos ultrassom, tudo, e o doutor, né, através do ultrassom, descobriu que eu tinha ovário policístico. Daí, então, eu tive que começar a fazer um tratamento, né, com alguns remédios, inclusive anticoncepcional, porque ajudaria a regular, né, meu ciclo menstrual e, com isso, diminuir as dores de cólicas também. Porém, eu tive que fazer periodicamente os exames para eu ver como estava evoluindo o tratamento. Em um desses exames, um cisto cresceu demais, eu tive que operar bem rápido, porque ele virou praticamente o tamanho de um caroço de abacate. E o doutor achou por bem tirar o meu ovário também. Então, nesse caso ali de ter o ovário policístico, eu tive que tirar um ovário, ficando apenas com um. E com certeza, né, eu teria dificuldade para engravidar, mas não fiz tratamento. Depois de um tempo me casei, não fiz tratamento para engravidar, não tomava anticoncepcional e demorei 5 anos para engravidar após que eu me casei. Né? Então tive dificuldade, mas não fiz nenhum tipo de tratamento. Porém, depois da minha primeira gravidez, mesmo com um ovário, menos de 2 anos, eu estava grávida de novo. Né? E eu descobri assim mesmo que eu tinha esse cisto. O que me fez levar a descobrir foi que eu estava sentindo muitas dores, né, de cólica, e não era normal. E através disso fiz os exames, descobri e comecei o tratamento, né? Foi isso. Boa sorte a todos. Para concluir, a síndrome de ovários policísticos é uma síndrome sem causa conhecida, mas sabemos que há fatores genéticos e ambientais. O seu diagnóstico é dado por hiperandrogenemia, hiperandrogenismo e resistência insulínica, que aumenta a produção androgênica com manifestações clínicas como obesidade, hirsutismo, acne e presença de cisto no ovário com menstruação irregular. O diagnóstico é dado por imagens e exames bioquímicos. A SOP pode causar infertilidade e aborto. Porém, há tratamento para a regulação hormonal que podem evitar esses quadros. Nós, da equipe de edição e produção, gostaríamos de agradecer a todos pela audiência. Com vocês, Ana Carolina Valeiro, Ana Gabriele Tavares, Arthur Bandeira, Gustavo Cardoso e Isabela Reis. Muito obrigada.